Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Como vocês podem perceber na abertura do vídeo, nós iremos tratar sobre a biografia de Joaquim Maria Machado de Assis. Eu estou acompanhando pelo livro de Gêneros, Leitura e Análise, página 38. Então, convido vocês a abrirem nessa mesma página para poder acompanhar juntamente comigo. Essa atividade que acompanha a biografia do Machado de Assis já foi realizada por vocês, mas nós não tivemos ainda um momento para fazer a correção. Então hoje nós vamos aproveitar, além de analisar a biografia do Machado de Assis, nós também vamos fazer a correção das atividades que acompanham a biografia, que já foram feitas por vocês, tá? Essa aula de hoje também é uma forma de não sobrecarregar vocês, já que na semana passada eu indiquei a atividade da autobiografia para que vocês fizessem e durante a semana eu dei o prazo, de uma semana e durante a semana eu não tive retorno dessa atividade. Então, por ser uma atividade mais complexa, imaginei que vocês pudessem estar tendo dificuldade na realização da atividade. Então, a aula de hoje, de certa forma, é uma tentativa de tirar de vocês, um pouquinho da sobrecarga para que vocês consigam realmente se dedicar à atividade que foi passada na semana passada, ok? Então, abram os livros, página 38, vamos conhecer um pouquinho da história de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. O garoto pobre, filho de um operário mestiço chamado Francisco José de Assis e de Maria Leopoldina Machado de Assis, marcou a história da literatura brasileira. Ao contrário do que se imagina, a trajetória de Machado de Assis não o conduziu naturalmente para o mundo das letras. Ainda na infância, o jovem Machadinho, como era carinhosamente chamado, perdeu sua mãe. Um tópico importante, gente, aqui em relação à alfabetização de Machado, digamos assim, na época em que ele nasceu, o Rio de Janeiro contava com cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, e cerca de 80% dessa população era analfabeta. Então, estudar naquela época, ser alfabetizado, aprender a ler e escrever, não era acessível para todas as pessoas. Não eram todas as pessoas que tinham acesso à escola e que tinham condição de estudar, O estudo daquela época ainda era muito voltado para as elites, o que não era o caso do Machado de Assis, porque ele veio de uma família pobre, nascido no morro e um homem negro, ainda por cima, mestiço. Durante sua infância e adolescência foi criado por Maria Inês, sua madrasta. A falta de recursos financeiros o obrigou a dividir o seu tempo entre os estudos e o trabalho de vendedor de doces. Ainda sobre condições não muito favoráveis, Machado de Assis demonstrava possuir grande facilidade de aprendizado. Segundo alguns relatos, no tempo em que morou em São Cristóvão, aprendeu a falar francês com a dona de uma padaria da região. O Machado é o que nós conhecemos como uma pessoa autodidata, certo? Aquele que tem a capacidade de aprender muitas coisas sozinho, Tendo acesso ali aos conhecimentos de forma escassa e construindo ele mesmo o seu próprio saber. Já aos 16 anos, conseguiu publicar sua primeira obra literária na revista Marmota Fluminense, onde registrou as linhas do poema Ela. No ano seguinte, Machado conseguiu um cargo como tipógrafo na imprensa nacional e dividiu seu tempo com a criação de novos textos. Durante sua estadia na imprensa nacional, o escritor iniciante teve a oportunidade de conhecer Manuel Antônio de Almeida, diretor da instituição e autor do romance Memórias de um Sargento de Milícias. O contato com o diretor lhe concedeu novas oportunidades no campo da literatura e o alcance de outros postos de trabalho. Aos 19 anos de idade, Machado de Assis se tornou colaborador e revisor do jornal Marmota Fluminense. Nesse período,
conheceu outros expressivos escritores de seu tempo, como José de Alencar, Gonçalves Dias e Manuel de Macedo. Nesse tempo, ainda se dedicou à escrita de obras românticas e ao trabalho jornalístico. Percebam, apesar de ser uma pessoa, autodidata, por assim dizer, Machado teve sucesso na sua produção artística também pelo fato de se tornar uma pessoa conhecida, de ter outras pessoas que poderiam apoiar o seu trabalho. Sozinho, sendo praticamente analfabeto, sem ter o status e o poder que uma família rica poderia, sendo mestiço, tendo uma origem pobre, ele poderia sim vencer, mas o trajeto para que isso se desse, para que isso acontecesse, era bem mais difícil. Então, de certa forma, o fato de ter começado a trabalhar na imprensa nacional, estar ali no Rio de Janeiro, na efervescência, contribuiu sim para que o Machado tivesse êxito na sua carreira. Entre 1859 e 1860, conseguiu emprego como colaborador e revisor de diferentes meios de comunicação da época. Entre outros jornais e revistas, Machado de Assis escreveu para o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, O Espelho, A Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. A primeira obra impressa de Machado de Assis foi o livro Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, em que aparece como um tradutor. Na década de 1860, consolidou sua carreira profissional como um revisor e editor. Então, no início da carreira de Machado, ele não era necessariamente um produtor de obras, ele trabalhava dentro da revisão e edição de obras de outras pessoas, mas isso de certa forma influenciou e foi uma certa aprimoração para que ele chegasse a produzir suas próprias obras. Na mesma época, conheceu Faustino Xavier de Novaes, diretor da revista O Futuro e irmão de sua futura esposa. Seu casamento com Carolina foi bem sucedido e marcado pela afinidade que sua companheira também possuía com o mundo da literatura. Em 1867, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Crisálidas. O sucesso da carreira literária teve sequência com a publicação do romance Ressurreição, de 1872. A vida de intelectual foi amparada por uma promissora carreira constituída no funcionalismo público. A conquista do cargo de primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas ofereceu uma razoável condição de vida. No ano de 1874, produziu o romance A Mão e a Luva, em uma sequência de publicações realizadas dentro do jornal O Globo, na época mantido por Quintino Bocaiúva. Já devo ter feito esse comentário, mas se não fiz eu irei fazê-lo. A forma como os romances eram publicados, antigamente. Hoje em dia é muito comum vocês terem acesso, todos nós, termos acesso aos livros, que vem lá a história completa do início ao fim, livros volumosos e tudo mais. Mas na época que Machado viveu, por exemplo, esses livros não eram acessíveis, assim como o estudo que eu citei lá no comecinho da biografia. Então, como que alguns escritores faziam para que tivessem as suas obras publicadas? Eles iam lançando nos folhetins, nos jornais da época. Então, às vezes o jornal era semanal, por exemplo, e aí vinha um capítulo da obra toda semana. E as pessoas compravam os jornais e liam como se fossem uma novela, por exemplo. A novela vai passando na televisão, todos os dias um capítulo diferente. E naquela época, da mesma forma, se o jornal fosse semanal, toda semana teria um capítulo diferente da obra que o autor estava apresentando. Se fosse diário, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Dessa forma, as obras eram publicadas e atingiam uma grande quantidade de pessoas. Atingiu exatamente as pessoas que fariam com que a obra ficasse conhecida, Porque, querendo ou não, o público, ao momento que lê e transmite para os conhecidos, para as outras pessoas,
sobre aquilo que leu é uma propaganda, né? É uma forma de divulgar o trabalho da pessoa. Então, muitos livros foram publicados assim. Depois que a obra já tinha sido publicada nos jornais, ela era, de certa forma, reorganizada, né, e impressa em formato de livros. Mas originalmente ela tinha sido publicada em jornais. Essa é só uma curiosidade para vocês verem que nem sempre ter acesso a livros foi fácil na história do Brasil, né? Muitas pessoas não tinham esse acesso, não tinham todo esse conhecimento que nós temos hoje, toda essa facilidade que nós temos hoje. O prestígio artístico de Machado de Assis o tornou um autor de grande popularidade. Durante as comemorações do tricentenário de Luís de Camões, produziu uma peça de teatro encenada no Imperial Teatro Dom Pedro II. Entre 1881 e 1897, o jornal Gazeta de Notícias abrigou grande parte daquelas que seriam consideradas suas melhores crônicas. O ano de 1881 foi marcante para a carreira artística e burocrática de Machado de Assis. Naquele mesmo ano, Machado tornou-se oficial de gabinete do ministério em que trabalhava e publicou o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerado de suma importância para o realismo na literatura brasileira. Como eu disse lá no início, esse romance é considerado o marco inicial do realismo no Brasil. Nós deixávamos uma escola de romance, de idealização do amor, né, de idealização da criatura amada, e chegávamos no realismo, que, como o próprio nome já diz, trazia as coisas na sua realidade, né? Trazia o lado real da vida, das relações humanas, enfim. A ampla rede de relações e amizade de Machado de Assis lhe abriu portas para outro importante passo na história da literatura brasileira. Em reuniões com o escritor José Veríssimo, seu amigo, confabulou as primeiras medidas para a criação da Academia Brasileira de Letras. Participando ativamente das reuniões de escritores que apoiavam tal projeto, Machado de Assis tornou-se o primeiro presidente da instituição. Com a sua morte, em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. A trajetória de Machado de Assis é alvo de interesse dos apreciadores da literatura e de vários pesquisadores. A sua obra conta com um leque temático e estilístico bastante variado, dificultando bastante o enquadramento de seu legado em um único gênero. O impacto da sua obra chegou a figurá-lo entre os principais nomes da literatura internacional. Para vocês verem o tamanho da dimensão da obra de Machado de Assis. Ele não só é considerado um grande escritor do nosso país, né, como também uma das figuras conceituadas na literatura mundial. Bom, pelo que vocês puderam compreender e visualizar, a vida de Machado era uma vida difícil. Ele não é citado aqui dentro do texto, mas Machado de Assis era gago, epilético, ele sofreu de epilepsia, né? Chegou a ser internado, tomava uma medicação muito forte para poder controlar as crises, o que tirava um pouco do seu vigor, né, de certa forma. E apesar de ter nascido, né, num lar pobre, ser mestiço, né, considerado negro e ainda ter esses problemas, né, de saúde, Machado, nenhuma dessas características o impediu de ser tão notável, né? Eu até trouxe aqui, gente, para vocês uma certa polêmica que ocorreu no ano passado em relação à foto do Machado de Assis, né? Uma faculdade de São Paulo, chamada Zumbi dos Palmares, fez uma campanha chamada Machado Real, para que as pessoas conhecessem a verdadeira cor do Machado de Assis, a cor da pele do Machado de Assis. Então eu trouxe aqui para vocês a imagem da campanha que eles fizeram. No lado esquerdo é a foto do Machado de Assis como nós encontramos nos livros. Por exemplo, vocês já devem ter lido A Mão e a Luva, se não me engano, era lá no 7º ano a obra. Então vocês já devem ter lido o livro e já devem ter visto a foto do Machado no livro, né? Que é exatamente essa foto da esquerda.
Percebam que realmente a foto da esquerda, os artistas da época, não sei se isso confere se é verdade, mas rumores dizem que os artistas da época diziam ter dificuldade em retratar a cor negra das pessoas. Então eles faziam as fotografias, no caso as pinturas, por exemplo, colocando uma certa luz. Vocês perceberem, é como se houvesse uma luz bem forte, né? No rosto do Machado e aqui no peitoral dele, né? Fazendo com que a sua cor ficasse mais embranquecida. E a faculdade fez esse processo de coloração e aí trouxeram, com base em estudos históricos, né, em traços do Machado um pouquinho mais velho, para poder colorir a foto, trazendo realmente a tonalidade, digamos, real, como eles quiseram, né, transmitir, da pele de Machado de Assis. De acordo com eles, o preconceito, né, histórico pelo qual Machado e todos os negros do Brasil enfrentaram fez com que as obras dele, apesar de serem extremamente importantes, fossem vinculadas com essa imagem aqui embranquecida. E eu achei muito interessante essa percepção e resolvi trazer para vocês esse paralelo entre as imagens que nós costumamos ver nos livros, que é o Machado mais embranquecido realmente, e a figura que possivelmente representaria ele de forma mais realística. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso. Eu acredito que a obra do Machado é superior, né, a qualquer outra característica física que ele pudesse ter. Mas é muito interessante a gente perceber que muitas pessoas não sabem, por exemplo, que Machado era negro. Então, faz-se importante, né, visualizar para que você guarde essa memória e que você entenda que ele era negro. Chegamos aqui às questões da nossa atividade, ok? Então, primeira questão. Por que, segundo o autor, Machado de Assis estudou sob condições pouco favoráveis? A resposta que está proposta aqui no livro, como vocês podem ver, a família dispunha de poucos recursos e por isso Machado de Assis precisou trabalhar logo cedo, em vez de dedicar-se integralmente aos estudos. Segunda questão. O que Machado de Assis e sua esposa Carolina tinham em comum? Os dois amavam a literatura, né? Tinham afinidade com a literatura. Terceira questão. De acordo com o autor, é difícil o enquadramento de seu legado em um único gênero. Ao longo do texto, quais são os gêneros textuais que fazem parte da trajetória de Machado de Assis? O texto citou a poesia, o romance e a peça teatral. Não foram só esses os gêneros. Por exemplo, Machado é muito conhecido pelas crônicas, né? Por textos que retratavam, pegavam ali um ponto do dia a dia, do cotidiano e refletiam em cima disso. Ele era muito conhecido pela sua ironia, né? Por ser muito perspicaz, por analisar muito bem a sociedade, principalmente a sociedade que ele presenciou, né, o Brasil lá da década de 19 e 20. Então, ele é muito conhecido nesse sentido também. Quarta questão. Escreva a seguinte oração na voz ativa. Com a sua morte, em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. Vejam que aqui nós temos a voz passiva analítica, não é isso? Nós temos o verbo ser, aqui no verbo conjugado com o verbo foi, mais o particípio do verbo principal. Então, o verbo seria suceder e aqui ele está como sucedido. Foi sucedido. Como que fica essa frase na voz ativa? Com a sua morte, em 1908, Rui Barbosa o sucedeu, certo? E quinta questão, Machado de Assis esteve envolvido com a criação de uma instituição que até hoje goza de muito prestígio no país. Que instituição é essa? Academia Brasileira de Letras, certo? Pedia também que você pesquisasse e escrevesse com suas palavras qual a importância dessa instituição. Então, gente, aqui a gente encerra, tá? A nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho a respeito da vida de Machado de Assis e sua obra também. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês
é que qualquer informação que eu fale a respeito de Machado não vai poder esgotar a sua vida e a sua obra. Então, se puder, pesquisem, né, conheçam a vida de Machado de Assis, porque ele é realmente uma figura sensacional, ok? Até a nossa próxima aula.